Boa noite a todos. A graça e a paz. Muito bom. Pastor, quando eu estava vindo para cá, ele falou: pastor, eu sei que você vai chegar cansado lá do Cidade do Leste, de Salto do Iguaíra, né? Então você não quer trazer uma palavra para nós? Eu falei: poxa, com muita alegria mesmo. Sinto muito grato a Deus de poder compartilhar com os irmãos aí. Minha esposa ficou com as meninas lá, e as meninas estão bem cansadas, andaram o dia inteiro. E aí, mas Osana trouxe um abraço aí aos irmãos. Bênção de Deus. Amado, Deus colocou uma palavra no meu coração. Depois eu percebi que Ele queria conduzir para expandir mais a palavra. Eu vou compartilhar o que eu senti logo de início para compartilhar, mas Deus trouxe uma outra palavra no meu coração. Eu tinha até falado com os pastores a respeito de um tema. Eu vou tratar esse tema, mas eu sinto que Deus, quer falar algo que parte da minha vida. Eu não vou entregar para os irmãos aquilo que eu não tenho recebido de Deus. Deus tem falado comigo algo muito forte. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela liberdade que nós temos de nos reunir aqui, ouvir a Tua voz, receber do Senhor. Fala conosco, por Jesus que oramos, amém. Há um tempo atrás, minha filha chegou para mim e falou assim: pai, se o senhor pudesse voltar no passado, o que o senhor mudaria? E ela faz dessas frases. Minha filha Sara, e as perguntas da minha filha Sara viram até livro, entendeu? E ela fez uma pergunta. Estou querendo espirrar. Desculpe, é o ar-condicionado. Pedi para os irmãos dar uma baixada aí, porque se criado por vó é assim, qualquer coisinha fica gripado, entendeu? Quero um café. Foi carne nem sangue que revelou isso, não. Gente que toma café sem açúcar, eu acho que é um ser humano à parte, entendeu? É um ser do outro planeta. Eu não consigo, é capaz de qualquer coisa quem toma um café sem açúcar, entendeu? Quem toma café sem açúcar aí? Vixe, se fosse você pensava 2 vezes sentado do lado dessa pessoa, viu? Como é que alguém consegue tomar um café sem açúcar, gente? Pelo amor de Deus. Mas a minha filha Sara, ela faz umas perguntas para mim assim, que às vezes eu sei que é Deus usando ali ela, e muitas das vezes. Muitas perguntas que a minha filha fez, aquilo me impactou demais. A gente estava indo para a escola, eu estava levando ela para a escola, e ela fez uma pergunta para mim. Ela falou: pai, o que o senhor mudaria na vida se o senhor pudesse voltar no passado e mudar? Eu falei uma coisa que eu mudaria da minha vida. Eu não mudaria nada. Gente, eu não mudaria nada da minha vida. Não mudaria as tragédias. Desculpe se eu te escandalizar. Eu não mudaria nem os pecados que eu cometi na vida. Porque eu me arrependi desses pecados, esses arrependimentos me transformou. Me fez ser quem eu sou hoje. As tragédias que aconteceram na minha história, você conhece minha vida. Quem já leu meus livros, quem ouve minhas pregações, sabe que eu fui um homem de muitas dores na vida. Eu gosto de conversar com homens de dores. Jesus era um homem de dor que sabia o que era padecer. Eu passei por muitas tragédias na minha vida. Dores, perdas, tragédias mesmo. Mas isso me fez quem eu sou hoje. Não quero que você passe por isso, porque o que eu passei me faz ter força para te ajudar a não passar. Eu acho que a gente tem que aprender com o Espírito Santo, e não com os erros, e não com as tragédias. Mas eu não mudaria nada, não mudaria o que meu pai, o que minha mãe fizeram de errado, não mudaria as dores que minha família viveu, mas uma coisa eu mudaria. Eu cuidaria melhor da minha saúde. Eu me encontro assim na minha vida ministerial, no melhor momento da minha vida ministerial. Eu acho que eu nunca vivi tantos sonhos, projetos, né?
desde quando eu me converti, há 20 anos atrás, desde quando eu me converti, eu sou um homem de muitos projetos, de muitos planos. Eu sou movido a projetos, movido a planos. Eu escrevo vários livros ao mesmo tempo. Eu imagino como é que eu posso alcançar melhor tal coisa, como é que eu posso ir em tal lugar, como é que eu posso alcançar tal grupo. Eu sempre fui assim. E obrigado, querido. Com açúcar. Obrigado. Obrigado. Então, e é interessante que justamente nesse momento, porque eu estou vendo os meus filhos crescendo. E até então era só eu e minha esposa. E o meu filho João Pedro agora, com 22 anos, é praticamente o meu assessor. É ele que está me projetando nos podcasts, é ele que faz os recortes. Eu ensinei para ele, boa parte, eu sou designer gráfico profissional. E eu fui ensinando para o João Pedro, e ele está muito mais, ele fala, pai, não faz isso, pai, não posta isso no seu Instagram, pai, quando o senhor vai lá e muda tal coisa lá na legenda do seu Instagram, o Instagram não manda o algoritmo impede esse material, esse vídeo de chegar. Então, assim, ele mudou a cara do meu Instagram, e olha que eu sou designer gráfico profissional. Então, assim, eu estou percebendo que eu posso alcançar muito mais com o meu filho, né? Vai chegar um momento, e não é momento ainda, porque eu creio que o João Pedro ainda tem que crescer muito na palavra, ele já assim, percebe coisas assim, muito intensas, mas agora que a gente está projetando aí, a gente ir para o podcast, começar a ter um podcast no Brasil, Deus trouxe uma palavra recente para mim, a respeito de que ele me via não só com milhares de pessoas me ouvindo, mas milhões de pessoas me ouvindo. E a pessoa falou, olha, e a pessoa não sabe de nada dos meus projetos na área digital. E o João Pedro gravou recentemente meu curso, que ficou top, ele montou um cenário. Tanto é que agora eu estava lá vendo uns equipamentos que ele pediu para me comprar, mas parece que está compatível com o preço do Brasil. Então eu vejo muitos projetos, muitos sonhos, muita vontade de avançar mais, de ir mais além, mas a minha saúde está muito debilitada. Eu com 52 anos estou com a saúde muito debilitada. Então essa pergunta que a minha filha fez para mim me deu um baque assim. E essa resposta que eu dei para ela foi muito forte, porque eu falei para ela, olha, eu já lutei com muitos pecados na vida, na minha juventude. Eu já venci muitas dores e pecados da minha vida. Mas parece que agora a minha maior luta é com a minha saúde, entende? Eu estou enfrentando uma infecção muito forte na minha face. Né? A medicina fala que esse aqui é o triângulo da morte. Eu não estou fazendo o nome do pai não, tá, gente? É o triângulo da morte, né? Porque se a sua saúde não está boa nessa parte do cérebro, do coração e do pulmão, né? E a minha infecção é nível 3, que é a infecção óssea. Eu estou com uma sinusite crônica, fruto de um problema sério num dente que eu tive, por um canal que não foi feito. E aí eu estou combatendo essa infecção, e aí tem uma cirurgia que eu preciso fazer. Essa semana eu estou indo para Belo Horizonte, porque um dos líderes nacionais do Legendários me quer ministrar no Legendário, mas se eu for para o Legendário com essa sinusite crônica aqui, qualquer vento que já vem em mim já começa a dar dor de cabeça, né? E aí eu ganhei, aí o irmão queria tanto que eu ministrar para o Legendário, que ele pagou meu voo ida e volta, pagou um médico caríssimo lá em BH, que ele vai fazer uma medicina integrativa, né? Medicina integrativa. E ele falou, pastor, não vamos mexer com essa sinusite agora não, vamos mexer com a questão da sua coluna, do seu sobrepeso. Mas quando a gente fala de saúde, cuidar de si mesmo, não sei se você sabe, querido, 70% dos pastores lutam constantemente com depressão. 70% no Brasil.
E mais de 75%, melhor dizendo, dos pastores têm algum tipo de esgotamento físico e mental. A maioria dos pastores não tem vida próspera, não tem. Quando a gente olha para a televisão e vê pastores enriquecidos, multimilionários, amado, isso é o mínimo do mínimo, do mínimo, do mínimo. Mais de 98% dos pastores têm que ter um serviço extra para ajudar lá na vida financeira dele, porque a maioria dos pastores passam por problemas financeiros. Eu não sei se você sabe, é provado por dezenas e dezenas de estudos e pesquisas que a minha geração de pastores, a minha, do pastor Rodrigo, do pastor Anderson, sabe? A maioria dos pastores da nossa idade, não a geração de pastores do pastor Valteri, a minha geração, a nossa geração de pastores, não chega aos 70 anos pastores. A maioria da minha geração desiste da vida pastoral. A maioria, como eu disse, trabalha de Uber, tem outra renda para ajudar, porque é muito difícil a vida ministerial. 80% dos pastores trabalham 75 horas por semana. A maioria esmagadora, já ouvi isso todo mês eu escuto isso. Pastor, eu nunca tirei férias. Não tiram férias. 90% sentem profundamente exaustos, fadigados no final de semana. Não querem ir para a igreja, mas precisam ir. Quantos pastores estão num gabinete pastoral, aonde tem uma porta que dá no gabinete pastoral, e eles estão mal resolvendo um problema sério com o filho, com a esposa, e às vezes até discutindo, tendo um problema sério na vida, e ele está ali muitas vezes chateado, irritado, mas ele, a paz, querido, seja abençoado em nós, por dentro ele está destruído. Vida pastoral não é fácil. Infelizmente, a geração de pastores, dos filhos dos pastores, a maioria não querem vida ministerial. São raríssimos os filhos de pastor que querem vida ministerial. Como eu disse, a maioria não se sente realizados com os seus salários. Mais de 60% têm sérios problemas no casamento, com casos de filhos com suicídio, com muitos casos com filhos que se mataram, cometeram suicídio. Gente, eu trabalho nos bastidores das igrejas do Brasil. Todo final de semana eu estou praticamente numa igreja do Brasil. Essa cena aqui de um filho de um pastor do lado é raro. A maioria dos filhos do pastor estão desviados. Não querem vida ministerial. Estão na homossexualidade. O ofício pastoral afeta negativamente mais de 70% dos pastores. E sabia que a maioria não tem amigo? Não tem amigo. Eu tenho líderes pessoais na minha vida que eles não têm amizade, não conseguem ter amigos. 90% dos pastores não sabem conciliar vida ministerial e vida familiar. A maioria dos pastores, das esposas de pastores, tem pavor de vida ministerial. Eu já ouvi aqui, pastor, o pior momento da minha vida é quando meu marido está pegando na mão de todo mundo e todo mundo olha para ele e fala assim, você é uma bênção. Porque eu sei como é que ela é em casa. Sem falar que os filhos, como eu disse, estão desviados, profundamente doentes. De cada 10 pastores, apenas um chega aos 60 anos na vida ministerial. Sem falar no suicídio de pastores, que é assustador. Você já parou que você não vê mais suicídio em Instagram? Porque o algoritmo não permite. O algoritmo não permite você postar nenhuma matéria. Se você for lá agora e desejar postar algum vídeo, alguma matéria falando disso com a palavra suicídio, o algoritmo não manda para ninguém. Porque é provado por várias pesquisas
que uma matéria de suicídio pode estimular a pessoa a se matar. Ela não se sente sozinha na decisão dela. Tudo isso é fruto de um mundo que nos ensina, de uma vida que nos pressiona a não parar para repensar a vida ministerial. A gente não quer parar. A gente sempre está atrasado. A gente sempre está tentando produzir resultados. Nós somos a geração dos resultados, gente. Igreja tem que estar cheia. Ministério tem que produzir. Parece que é ilógico a ideia de que a gente tem que parar. E não é só na vida ministerial, não, em qualquer situação, amado. Em qualquer lugar. Não sei se você sabe, quando chega o tempo da vida no vestibular, do tempo de fazer faculdade, o número de suicídio entre jovens aumenta assustadoramente. Você sabia que o principal motivo de suicídio entre jovens não é o bullying? Não é a tristeza, não é porque ele se acha feio, é porque ele não consegue se encaixar na vida profissional. É pressão para todos os lados. Amado, nós somos uma geração que a gente quer que os nossos filhos com 16 anos de idade estejam definidos profissionalmente. Nós queremos que os nossos filhos com 15 anos de idade já estejam convictos do que eles vão ser na vida. Porque é pressão para todos os lados. Deixa eu fazer uma pergunta. Você é satisfeito com a vida que você tem? Você é satisfeito com o casamento que você tem? Você é satisfeito com a igreja que você tem? Com as suas finanças? Outra pergunta. Se a maioria dos pastores, e isso é provado, estão adoecidos em todos os sentidos, quem nos adoeceu? Se nós não estamos bem em várias áreas da nossa vida, de quem que é a culpa? Como é que a gente chegou nesse estado? Como é que o Eurípides, hoje, sofre limitações fisicamente falando? Por que o Eurípides hoje levanta com 60% de dor no corpo? Todo o tempo eu estou com dor. Eu entendo que isso começa da seguinte forma. E eu vou ser talvez até mais duro até comigo mesmo. Apocalipse 3:1, não precisa abrir a Bíblia, só acompanhe, se você quiser anotar para depois você ler. Apocalipse 3:1 diz o seguinte: conheça as tuas obras. Você tem fama, aparência de que está vivo, mas está morto. Irmão, a gente está com o casamento morto e continua pregando. A gente está com o nosso relacionamento com Deus morto e continua pregando. Eu cheguei à conclusão assim que se eu cuidasse do meu casamento, da minha vida espiritual, se eu cuidasse da minha saúde, como eu cuido do meu casamento, da minha vida espiritual, eu estaria agora decolando, fazendo mais do que eu faço. Eu imitei o meu líder, o pastor Cote, durante muitos anos. Praticamente, os coaches falam isso, né? Eu modelei o Cote. Existe um termo na linguagem dos coaches que é modelar, né? Você olhar para alguém e copiá-lo, né? Eu modelei o Cote, eu copiei o Cote na forma de pregar, eu copiei o Cote na forma de ler a história. Mas eu cheguei à conclusão que eu não copiei ele na questão da saúde. Gente, o Cote é um cara que eu acho que ele não coloca na boca há 15 anos açúcar.
Eu fui pregar com ele num evento lá em Balneário Camboriú, aí eu vim de carro com ele, eu ia pegar um voo, no outro dia eu fiquei hospedado na casa dele. E aí o meu voo era mais ou menos assim, umas 2 horas da tarde, quando foi umas 7 horas da manhã, 8 horas, ele bateu na porta do quarto, lá na casa dele. Ô, Varão, vamos tomar um café ali, Varão? Eu disse sim. Aí na mesa dele tinha 2 garrafas de água mineral, 2 cápsulas de vitamina C e 4 ovos cozidos. Eu olhei aquela cena e falei assim, isso aqui é nosso café. Varão, você não tem noção do que é isso aqui não, né? Isso aqui é coisa melhor da vida, tomar água mineral com essa cápsula aqui de vitamina não sei o que lá, de zinco, tinha um monte de coisa lá, e 4 ovos, 2 para mim e 2 para ele. Ele falou, não tem um café não? Ele falou, tem, mas não tem açúcar. Eu falei, meu Deus, café sem açúcar. É porque eu tô assim na minha saideira, né? Vamos ver se até minha consulta começa. Vou fazer lá uns negócios lá que eu vou para redução de peso, uns tratamentos lá. Mas, amado, como é que a gente resolve isso? Escute, nós temos que decidir parar com esse ciclo vicioso de adoecimento na vida. Eu fiz isso. A primeira coisa que eu me posicionei na vida foi em relação ao pecado. Primeiro posicionamento radical na minha vida foi em relação ao pecado. Onde eu tinha uma vida totalmente escrava de pecado, frequentando igreja desde os meus 6 anos de idade, desde os meus 8 anos de idade, menor dizendo. Amado, eu sou fruto de uma EBF. Eu sou fruto de uma EBF. Um dia uma prima minha me convidou, eu tinha 7 anos, para ir para uma EBF. Lembro como se fosse ontem. Mas eu, uma vida muito adoecida, muito errada, e um dos primeiros posicionamentos da minha vida foi em relação à questão dos pecados. Depois eu comecei a me posicionar em relação à vida espiritual. Amado, eu olho para a vida de algumas pessoas, inclusive muito próximas a mim, que querem buscar Deus, que querem maturidade, que querem crescer na vida, mas, amado, eu não vejo a pessoa ler um livro. Eu não vejo essas pessoas lerem livro, eu não vejo essas pessoas investir em curso, eu não vejo essas pessoas levantar de manhã cedo para estudar. Amado, ninguém vira médico, ninguém vira um profissional se não abrir mão da vida para fazer faculdade, para estudar. Sim ou não? A mesma coisa é nas coisas de Deus, amado. Você nunca vai crescer espiritualmente se você não tiver um posicionamento radical. Depois eu comecei a investir na minha vida, eu investi hoje eu sou assim, não, acho que eu retomei. Até um tempo atrás eu poderia dizer que eu estava assim bem aquém daquilo que eu já fui há 20 anos atrás. Amado, eu meditava 9 horas por dia. 9 horas por dia eu meditava 9 horas. Muito do que eu ensino hoje é fruto de 2, 3 anos que eu fiquei no anonimato, numa salinha pequenininha ali com meu computador, estudando, lendo. Aí um tempo atrás, alguns anos atrás, uns 4 anos atrás, eu já estava assim, vivendo do que eu tinha estudado. Hoje não. Hoje eu posso dizer que eu retomei. Hoje eu medito aí não 9 horas, mas eu medito aí uns 5 horas por dia. Durante a semana eu medito na palavra, eu estudo no mínimo umas 4 horas por dia. Eu retomei minha vida de meditação. Depois eu comecei a investir na minha saúde emocional, amado. Saúde emocional. Fuçar minha vida, descobrir ferida, saber onde estavam minhas áreas de derrota na vida emocional, as dores com meu pai, as dores com minha mãe, as feridas que eu carrego em relação aos traumas que eu vivi. E eu vejo isso também na vida das pessoas. Para que eu vou investir nesse curso? Para que eu vou fazer terapia? Meu irmão, fala para você. Quanto você acha que vale esse tablet aqui? Jutei. Acho no mínimo R$7.000.
O iPhone 16 que eu tenho ali, quanto que ele vale? Uns 6 mil reais. Sim ou não? Então só que foi quanto? Mais de 10 mil reais. E você tem um celular na sua mão que você paga todo mês uma prestação de 300, 400 reais. Sim ou não? E por que ele não quer fazer terapia? Amado, a gente paga coisas perecíveis. A gente paga uma prestação de um carro, mas a gente não paga um processo de cura emocional na nossa vida. Mas por que eu vou pagar 300? Não, e eu vou falar para você, terapia de 300 reais está dado hoje. Hoje um bom terapeuta aí, você vai pagar uns 500 reais de terapia, no mínimo. Terapeutas cristãos que vão te ajudar a curar suas feridas. Então eu respondo isso para você. Se eu cuidasse da minha saúde física como há 20 anos atrás, se eu tivesse me posicionado na minha saúde física, como eu me posicionei nos meus pecados, como eu me posicionei nas minhas feridas emocionais, como eu me posicionei no conhecimento que eu tenho hoje, curso de formações teológicas, de Bíblia, de conhecimento bíblico, se eu tivesse me posicionado em relação à minha saúde, eu tinha crescido muito mais. O problema, e aí eu quero trazer agora para todos nós, na área, eu estou falando com líderes aqui, mas mesmo que você fale, eu não sou líder, você é líder da sua casa. Você é líder de uma empresa, principalmente do seu lar. E eu digo, amado, o problema é que nós pastores e líderes, nós temos muita dificuldade de admitir que nós estamos doentes. Amado, que nós não temos a disciplina de olhar para dentro de nós mesmos e perguntar, será que eu sou isso tudo que muitas das vezes eu aparento para as pessoas? Nós temos dificuldade de preservar, nós queremos fazer de tudo para preservar a nossa alma, nossa alma, nossa imagem. A gente não quer admitir que a gente é fraco. Exemplo, eu fiz 1 ano de terapia. Eu trabalho com saúde emocional há quase 15 anos. E recentemente eu descobri que eu tinha uma ferida emocional na minha vida. Quando eu descobri que eu tinha essa ferida emocional, fui atrás. Foi aí que surgiu o livro Curando a Ferida Materna. Eu descobri que eu carregava ferida em relação à minha mãe. O ferida materna, eu trato exatamente isso. Por que eu falo que ferida materna? Por que eu descobri uma ferida em relação à minha mãe? Porque não sei se você sabe, a maioria das pessoas que tem dificuldade de cuidar da sua própria saúde tem problema com mãe, tá? Porque a primeira pessoa que cuidou de nós foi quem? E você sabia que se você não foi cuidado pela sua mãe, você vai ter dificuldade de cuidar de você? Pessoas que cuidam de si mesmas são pessoas que foram profundamente amados e cuidados por suas mães. Um outro problema sério que no nosso meio evangélico é que nós temos uma dificuldade enorme de aceitar que existem enfermidades de ordem emocional e psicológica. Crente acha que a gente só pode curar daqui para baixo, daqui para cima é capeta. Aqui é demônio, aqui é opressão demoníaca, mas aqui você não pede oração, você pede discernimento espiritual para procurar um oncologista? Não, eu só vou procurar um oncologista se Deus falar comigo. Você busca discernimento do espírito para ir no ortopedista, num dentista? Não, eu só vou no dentista se Deus falar comigo. Você entende a necessidade. A dor no dente está aí presente em você. E você vai atrás dessa cura. A gente não quer fazer isso em relação à nossa alma. Primeiro que a gente acha que só quem vai em terapia é maluco. Não, meu irmão, que eu estou falando para você. Gente,
Você não tem noção do que é a rejeição de uma igreja na vida de um pastor, de uma pastora, de um líder. Você lida com seus problemas lá na sua casa. E você fica mal quando seu cunhado não fala com você, quando a sua sogra não fala com você, quando a sua filha não fala com você. Você fica mal. Agora, você nem quer imaginar um pastor que toma uma decisão e que deixa todo mundo chateado com ele. Primeiro que mulher de pastor é desse jeito. Se ela é muito alegre, ela é desequilibrada. Não é? Se ela está no meio de todo mundo, ela é, sabe, TDAH, placa colada. Se ela é muito reservada, ela é, nossa, essa pastora é muito doente. Não conversa com ninguém, não dá moral para ninguém. A exigência que uma esposa de pastor, filho de pastor nem nome tem. Como é que ele chama? O filho do pastor. A filha da pastora. Amada, toda doença de ordem emocional e espiritual, toda doença de ordem emocional e psicológica nós associamos à questão espiritual. E não é, muitas vezes não é. Crente não tem depressão, a não ser que ele esteja em pecado. Boa parte pensam isso. Servo de Deus não tem problema emocional, é falta de ler Bíblia, é legalidade na Bíblia, brecha que ele está dando para o diabo, por isso que está o preço. A maioria dos crentes acredita que suicídio é possessão demoníaca, e não é, gente. Não estou dizendo que não existe a obra maligna, mas existe um nível de adoecimento emocional na pessoa tão intenso que ela nem sabe o que está fazendo. Quem se mata não é porque quer morrer, é muita vontade de viver. Só que ela não consegue ver vida, ela quer dar um fim nessa dor. É muita vontade de viver. E o suicídio é o sinal de que os nossos relacionamentos não estão salvando as pessoas. A gente tem uma noção de que as pessoas se matam estilo Getúlio Vargas. Gente, raramente o modus operandi do suicida é modus Getúlio Vargas. Para não enfrentar a crise, se mata. Não, meu irmão. As pessoas hoje estão se matando porque elas não conseguem ter alegria. Eu tenho um amigo, grande amigo meu, que escreveu um livro junto comigo. Ele teve uma crise de soluço uma vez. E ele foi lá e se automedicou com um Plasil. Ele tomou um comprimido, não parava. Tomou 2 comprimidos, não parava. Tomou 3 comprimidos, não parava. No 6º comprimido, às 4 horas da manhã, a esposa pegou ele pulando da sacada do prédio dela. Ela agarrou ele pela roupa assim e puxou. Ele não sabia, porque o Plasil produziu um nível de angústia tão forte que ele não viu que ele estava pulando da sacada. Se você perguntar para ele, ele falou, eu não vi nada disso. Eu fiz isso. Ele perdeu a total consciência. E aí uma pessoa dessa pula de um prédio, você fala, mas como? Ele estava é um pastor, é um líder, como é que ele se matou? Amado, toda doença emocional, toda doença de ordem psíquica, na maioria dos crentes, eles pensam que é problema espiritual. E a grande maioria dos crentes acredita que pessoas que têm perturbação mental e emocional é uma obra maligna na vida dele. Sem falar, amado, que muitos de nós carregamos culpa porque nós estamos doentes. Como é que pode um homem de Deus, um líder, uma mulher que busca Deus, estar doente emocionalmente? Muitos pastores, muitos líderes estão sofrendo sozinhos. Muitas mulheres de pastores estão sofrendo sozinhos na vida. Eu gosto muito, é o texto que eu queria colocar como principal texto. Abra a sua Bíblia, eu vou pedir para você abrir sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia, né?
Em 1 Timóteo 4,16. 1 Timóteo 4,16. E eu louvo a Deus porque esse texto está na Bíblia. Eu louvo a Deus porque esse texto está na Bíblia. Olha só o que o Paulo fala para o Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. 1 Timóteo, eu leio na NVI. 1 Timóteo 4,16. 1 Timóteo 4,16. Tá certo aí? Hã? Será que é 2 Timóteo? Eu escrevi errado aqui? É primeiro? Ah, tá. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Preserva essas coisas, porque fazendo isso, salvará quem? A ti mesmo e os que te... Amado, eu louvo a Deus, porque o Paulo fala para o Timóteo que primeiramente ele tem que ter cuidado com quem? Para depois ter cuidado com quem? Com a Bíblia. Amado, o certo é, cuida primeiramente da palavra de Deus para depois cuidar da Bíblia. Ou tenha cuidado primeiramente da palavra de Deus para depois cuidar de você. Amado, a geração passada teve muito problema com isso, porque o mais importante era cuidar da igreja, o mais importante é cuidar da obra do Senhor, o mais importante é cuidar da casa de Deus, e estava todo mundo doente dentro de casa. Eu fui uma vez pregar num casamento em Ribeirão Preto, aí a gente estava ali esperando começar o casamento, ali a cerimônia, e aí estava uma conversa, aí alguém pegou e falou assim, pastor abençoado foi o meu, não tem mais pastor desse jeito. Aí eu ouvindo, né, ele pegou e falou assim, uma vez a gente fez uma vaquinha, porque o meu pastor nunca teve carro, e ele é esposa de 6 filhos, sabe, e aqueles meninos tudo moravam uns 5 bairros longe da igreja. Primeiro que isso era novidade, porque a geração antiga morava onde? Do lado da igreja. Esses filhos cresceram vendo os pastores cuidando de gente surtada, marido brigando com a mulher, quantas pessoas chegaram na casa pastoral brigando. Então esses filhos viram os seus pais, pastores, só resolvendo problema. Quantos viram um pastor no meio da noite salvar uma família, mas não tinha tempo para sentar com as filhas, com os filhos? E aí naquela conversa ali, falou, meu pastor era homem de Deus demais. Ele nunca teve carro. Um dia nós juntamos uma grana, fizemos uma vaquinha lá, juntamos um bom dinheiro, falamos, pastor, nós estamos aqui com tantos mil, seria hoje aí, vamos imaginar aí uns 100 mil reais para ele comprar um bom carro. Pastor, nós temos 100 mil reais, você vai em uma concessionária e vai comprar um carro para você e para sua família. Adivinha o que ele fez? Comprou um ônibus. Para pegar os irmãos tudo da igreja. E levar para a igreja. Aparentemente isso é maravilhoso, não é? Mas o que você acha da família dele? O que você acha que esses filhos cresceram? Não vendo a família como prioridade. Então nós pastores, nós erramos muito nisso. E esse texto aqui de 1 Timóteo 4,16 fala, tem cuidado de ti mesmo. Para mim, amado, uma das maiores riquezas dessa porção é, cuida de ti mesmo. Tem cuidado de ti mesmo. E sabe o que eu entendo disso? Que a maneira como um pregador, um líder, um pastor prega a palavra de Deus não é necessariamente a exposição da palavra, mas o testemunho de cuidar da própria vida. Eu vou repetir, a maneira mais eficaz e poderosa de um pastor, de um líder, pregar a Bíblia não é só a Bíblia, mas pregar a mensagem que ele cuida de quem? Dele, da família, da sua própria vida. É isso que o Paulo está falando. Timóteo,
cuida de você, porque quando você cuida de você e da doutrina, você não só está salvando as pessoas, você não está só salvando você está salvando quem? Então a maneira como você cuida de você salva também as pessoas. Amado, não importa. Muitas das vezes as pessoas falam isso para nós, não importa o que você prega. Eu não consigo entender o que você está pregando. Você não cuida nem de você, ué. É importante você entender isso. Preserve essas coisas, porque fazendo isso, salvarás a ti mesmo e aos que te ouvem. A melhor maneira de um pregador, de um líder, de um pastor pregar a palavra de Deus não é necessariamente, repito, a exposição da palavra, mas o testemunho de cuidar da própria vida, da própria família, de priorizar a própria família. Amado, eu conheço pastores que têm vergonha de tirar férias. Eu tenho um amigo que eu comecei a perceber, eu vou falar isso com ele. E eu estou lembrando aqui porque eu fiquei de ligar para ele para conversar isso com ele. Todas as vezes que ele me chama para pregar na igreja dele, ele tem uma baita de uma igreja em Curitiba, uma top de igreja, uma igreja grande lá. Acredito que hoje está entre ali a igreja dele, Subirá, está sendo uma igreja dos maiores. E ele sempre me chama para pregar na igreja dele. O que você vai fazer em tal data? Vou ter aqui. Que você vai... Só quando eu vou pregar, ele não está lá. E aí eu descobri que eu sou uma das poucas pessoas. E alguém falou assim, pastor Iri, pô, fulano não está aqui? Eu falei, pois é, não está não, ele está viajando. Ele falou, sabia que você é uma das poucas pessoas que ele confia em entregar o púlpito? Só que é o seguinte, eu descobri que todas as vezes quando ele viaja, ele me põe para pregar lá. Aí foi a segunda vez que alguém falou assim, pastor, mas não fala que ele está viajando não, porque o pessoal não gosta. Eu vou pregar e falar isso para ele. Eu falei, vem cá, você está ensinando o seu povo que cuidar da sua família, descansar, isso é pecado? Não. É o que eu falei para você, meus irmãos. Você enfrenta problema na sua casa, muitas vezes você enfrenta dificuldade nisso. Não quer imaginar o que é um pastor tomar uma decisão e a igreja inteira rejeitar ele. Fala para mim, quantas vezes você não quer olhar na cara de ninguém em algum momento da semana ou do mês? Quem é que passa por isso? Sim ou não? Nem queira imaginar um pastor e uma pastora e um líder não querer olhar na cara de ninguém. Meu irmão, geralmente quando eu vou pregar assim no Acre, os voos do Acre é um caos. Quando eu vou pregar no Acre, porque os voos são muito longos, os horários, não sei se você sabe, é 3 horas de fuso horário. O acreano, a gente até fala, né? O acreano, quando Jesus voltar, ele vai ter tempo de arrepender, mais que a gente. Porque Jesus vai chegar lá só depois de 3 horas, entendeu? Sério, é a piada dele mesmo. Porque tudo que acontece no Brasil aqui demora 3 horas. Gente, quando eu vou pro Acre pregar lá, entendeu? Aí eu dá assim, tipo, 9 horas eu ligo para minha esposa. Já é meio-dia. A vida já aconteceu e eu acabei de acordar, entendeu? Quando eu estou lá em algum hotel. E é interessante assim que quando a gente vai conversar com as pessoas, quando a gente vai falar com as pessoas, elas têm dificuldade de acreditar que você pode ter uma vida de descanso, de cuidar da sua própria vida, de cuidar da sua própria casa. Eu lembro uma vez que eu cheguei assim, igual eu estava falando do Acre, lá é cansativo, é muito cansativo os horários. Então quando você chega do Acre, entende? E aí parece que você acordou cedo demais, aí parece que aí os horários e tudo. E aí às vezes você pega um voo 2 horas da manhã, para pegar um voo em Brasília. Se você pega um voo 2 horas da manhã, você nem dorme, sim ou não? Porque você tem que estar 1 hora no aeroporto. Para estar 1 hora, você tem que levantar meia-noite. Para pregar, você termina de pregar, é um jantar tarde. Então você nem dorme. Aí das 5 horas da manhã, você está no aeroporto, você não quer ver ninguém, gente. Sim ou não? O seu humor muda. Parece que pastor e pastora não pode, líder não pode ter mau humor.
Quantas vezes você está tão chateado que alguém passa perto de você, você nem lembra de cumprimentar a pessoa? Quem já passou por isso? Nem queira ver um líder passar por isso. Você nunca vê um líder que não te cumprimentou e imagina que alguma coisa ruim aconteceu na vida dele. Você nunca vai chegar para um pastor de cara amarrada e abraçar ele e falar, pastor, posso te ajudar alguma coisa? Você está bem? Então, nós pastores, é o que eu falei desse amigo meu. Esse amigo meu tira férias e não conta para a igreja. Porque eu estou falando que eu lembro que uma vez nós ganhamos nós fomos fazer um projeto missionário na Colômbia. E não sei se você sabe, o Caribe é 200 quilômetros da Colômbia, né? De Medellín. E aí, eu mandei minha cunhada e mais os missionários desse projeto missionário lá na Colômbia, um projeto maravilhoso com jovens acadêmicos lá. A população acadêmica da Colômbia é altíssima. E aí era um projeto missionário para evangelizar nas faculdades. Aí teve um dia lá que a minha cunhada e os missionários foram para o Caribe. Aí eu falei assim, ué, vocês não postaram nenhuma foto? Eu falei, você está doido? Você está louco? Eu posto um negócio dele, ninguém mais dá oferta para mim, ué. E é verdade, irmão. Aí uma vez eu estava com um amigo meu, missionário, pastor, ele foi missionário uns 10 anos, agora era pastor de igreja. Aí ele pegou e falou assim, vou parar de ofertar na vida da fulana. Esse tempo atrás eu vi ela num lugar chique, lindo, um hotel maravilhoso. Eu falei, isso não interessa a cara não, cara. Mas missionário não pode descansar, não pode ir numa viagem maravilhosa. Tem uma igreja lá em Belo Horizonte, que é a primeira igreja batista do Paulo Mazor. E eu tive uma época lá, nós tivemos um tempo lá que havia alguns missionários lá do Paulo Mazone na nossa base. E lá no Paulo Mazone tem 2 tipos de missionário. Tem um missionário que faz parte de uma agência missionária que não é da Igreja Batista, no caso Jocum, Missões Horizonte, né? OM. E tem os missionários da igreja. Aí eles falam o seguinte, o missionário da agência missionária, eles cooperam com esse missionário. Dão uma oferta todo mês muito generosa. Coopera. Mas o missionário da igreja, ele é mantido pela igreja. Ele tem tratamento dentário, ele tem férias, ele tem médico, ele tem salário. Só que é o seguinte, quando você é missionário da Igreja Batista lá de Belo Horizonte, você tem que mandar para a igreja todo o seu planejamento financeiro do ano. Então, esse ano eu preciso todo mês, tanto para sustentar minha família, plano de saúde e tal, e eu preciso de um dinheiro para passar férias. Porque, amado, eu até brinco, o missionário é assim, ele chega em Jocum rindo, com a redoreia que ela vem em boca. Depois de uns 10 anos que eu estou em Jocum, ele já nem ri mais, porque os dentes caem tudo. Porque não tem tratamento dentário, você não para. E eu ensino isso nas igrejas do Brasil. Um missionário, não estou falando missionário Nutella, não. Estou falando missionário que está no campo missionário mesmo. Nós não temos dificuldade de entender que um pastor é digno de um salário, sim ou não? Mas por que a gente tem dificuldade de entender que um missionário sério precisa também de um salário? Uma vez eu fui pregar numa igreja, que a gente ia fazer um projeto missionário na igreja, o pastor falou, nós estamos muito felizes com os irmãos da Jocum aqui, não precisa se preocupar, tá, meu irmão? Qualquer arroz com farinha tá bom para ele. Eu falei, não. Qualquer um, o senhor também vai comer sua arroz com farinha, né? Então a gente tem a noção, isso é uma mudança de mentalidade, de que muitas das vezes essa pessoa não é digna de umas férias. Você quer ver uma coisa? Pastor não tem um dia de folga. Um líder precisa falar, pastor, segunda-feira é sua folga.
desliga seu celular, o senhor vai ficar com a sua família. Via de regra, por que eu hoje tirei o dia para passear? Via de regra, segunda-feira é minha folga. Eu chego em casa, não ligo o celular. Eu lembro uma vez, era minha folga. Aí, nessa época eu estava, além de ter vida missionária, eu também estava pastoreando uma igreja local. E eu tinha ali um certo compromisso com a minha igreja local lá em Goiânia. Né? Eu tinha um certo compromisso ali. Eu não me envolvia 100% nos atendimentos, nos gabinetes, mas eu tinha um nível de compromisso com a minha igreja local ali, mesmo pregando no Brasil. E eu lembro que um irmão me ligou, mandou uma mensagem para mim, um domingo, depois da pregação, quando eu cheguei no hotel, a mensagem estava lá. Pastor, pelo amor de Deus, pastor, meu casamento está acabando, pastor, eu briguei com a minha mulher, ela me bateu, eu bati nela, um inferno aqui, pastor. E pastor, o senhor está chegando que hora na segunda-feira? Eu falei, querido, eu não posso te atender na segunda-feira. Por quê? Porque eu tenho um compromisso muito sério. O que é? Querido, eu acho que eu não estou muito interessado em falar qual que é o meu compromisso sério, não. Não, pastor, mas é meu casamento que está acabando. Nós brigamos, eu agredi minha esposa, ela me agrediu, meus filhos viram e a gente está mal. Eu falei, querido, terça-feira, às 7h da manhã, eu estou contigo no gabinete lá da igreja, tá bom? Fazer o quê, né, pastor? Deus tem misericórdia de sua vida. E eu lembro que foi no primeiro filme que saiu dos Vingadores, do Homem de Ferro. Ó, muitos anos. Aí eu cheguei lá, sentei, estou lá no cinema. Quem que eu encontro na segunda-feira, final da tarde lá? O abençoado lá. Pastor, eu não estava num compromisso, ele estava próximo. A hora que eu vi o irmão, eu acho que ele foi lá tentar, né, para não bater mais na mulher, nem apanhar da mulher mais. Ele estava deitado numa mesa do shopping center, lá que eu morava do lado do shopping, lá em Goiânia. Quando eu morava em Goiânia, eu morava do lado do shopping center, era questão de quadras. E aí a gente foi pegar o filme lá. Quando eu cheguei lá, tá lá o abençoado. Quando ele me viu, cara, ele ficou muito decepcionado. Falei, pastor, o senhor está aqui passeando no shopping e minha família está destruída? Eu falei, talvez seja por isso que a minha família não está destruída. Então, já que você destruiu a sua, não vem destruir a minha. Oito. Falei, não, foi querido, desculpa, assim, talvez seja justamente por isso que a minha vida não está destruída. Amado, eu louvo a Deus por esse texto. Eu louvo a Deus por esse texto na Bíblia. Primeiro você, depois seu ensino. Primeiro você, depois seu ensino. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Amada, a ausência de cuidado próprio traz para a vida das pessoas uma mensagem. A maneira como eu cuido de mim mesmo fala do quanto a mensagem do Evangelho também me transforma. Fala do quanto essa mensagem me transformou. O ofício mais nobre do mundo é a pregação do Evangelho. Mas se isso significa sacrificar a você, sacrificar a sua família, eu questiono esse chamado. Que a gente tem algumas referências do passado, né, como por exemplo de Hudson Taylor, né, de que a família toda morreu e ele teve que escolher o Evangelho. Amado, eu não vejo isso como referência, não, entendeu? Eu não vejo isso como referência de homens que sacrificaram a família no altar do ministério. Eu acho que você precisa primeiramente cuidar da sua própria casa, cuidar da sua própria saúde. Eu não consigo acreditar nesse ditado. Cuida das coisas de Deus. Completa aí, irmão. Cuida das coisas de Deus, que Deus não cuida. Não cuida. Você tem que cuidar da sua família. Você tem que cuidar dos seus filhos, você tem que cuidar da sua saúde, você tem que cuidar do seu casamento, você tem que cuidar da sua família. Nós precisamos fazer agendas ministeriais sem demanda. Nós não estamos aqui pela demanda.
Nós estamos aqui para estar junto, para descontrair, sabe? Às vezes as pessoas me chamam para pregar encontro de casais em resort. Aí eu tenho que refazer o encontro de casais. Porque o casal está lá no resort, pagando lá hoje no mínimo, sei que o resort você vai pagar lá 3 dias, uns R$2.000, não é? Aí está lá. Sexta-feira você prega, sábado de manhã você prega, sábado à noite você prega, domingo de manhã você prega, domingo à tarde você prega. Pastor, vamos mudar essa grade aqui. É mais importante o casal estar juntos, dois. Põe eu para pregar. Sexta à noite, sábado à noite, domingo de manhã, só isso está bom. Deixa o casal o dia inteiro no domingo, no sábado e no domingo à vontade. Porque a gente já escuta a pregação o tempo todo. Põe eu para pregar uma sexta-feira à noite, uma pregação de 1h30, 1 hora. Põe eu para pregar sábado à noite, uma pregação de 1h30. Faz um jantar e faz esse casal se curtir. Para eles estarem bem. Isso faz parte da vida cristã. Amado, o ofício mais nobre do mundo, repito, é a pregação do Evangelho. Mas se essa pregação implica em perder a sua família, eu questiono essa pregação. Eu não consigo acreditar nesse ditado. Cuida de você, cuida das coisas de Deus, que Deus cuida da sua. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo essas coisas, que coisas? Cuidando de mim, cuidando da minha família, cuidando de mim mesmo e cuidando da Bíblia e da sã doutrina, você não salvará só a ti mesmo. O que eu tenho que fazer agora? O que eu estou precisando fazer agora? Salvar quem? Salvar a mim mesmo. Amado, aqui praticamente começa todos os equívocos cometidos por nós pastores e líderes. Não saber cuidar de líderes. É a velha mensagem do comissário, né? Como é que é a mensagem que a gente escuta lá do comissário? Se acontecer algum problema nessa aeronave, máscaras de gás cairão automaticamente. Coloca primeiramente na pessoa do lado para depois colocar em você. Não, coloque em quem? Eu não tenho condições de cuidar de ninguém se eu não sei cuidar de mim mesmo. Amado, por que nós pastores estamos o tempo todo doentes? Porque a gente não coloca limite. Eu pregava sexta-feira, sábado o dia inteiro, domingo de manhã e domingo à noite. Eu já tirei a sexta. Eu prego só agora, sábado e domingo. Eu chego na sexta-feira, descanso no hotel, raramente, não estou aqui porque bajulação é pecado, 80% das minhas agendas eu não almoço mais com pastores e líderes. Eu vou descansar no hotel, eu almoço. Eu falo para a minha secretária já falar, pastores, o pastor Eurípides só vai almoçar com vocês no domingo. No domingo, depois de manhã. Sexta, sábado, ele só fica no hotel e ministra. Porque eu preciso descansar, gente. Eu preciso escrever meus livros, é um momento de eu ficar ali quieto. Sabe? Antigamente, aquela corrida, são poucos. Isso aqui que eu faço aqui, é porque eu não estou bajulando, não. É porque eu gosto de estar com ele, porque eu gosto de gente simples. Eu gosto de ficar... Vou falar uma coisa para vocês, não sei como é que vocês vão entender isso. Eu gosto de não ficar em modo pastor. Eu gosto de ficar em modo amigo. Sabe? Eu não gosto de ficar em modo pastor, não gosto de ficar aconselhando o tempo todo. Qual é o momento que eu mais amo no aconselhamento? Você sabe? Quando acaba. É, porque eu gosto de conversar outras coisas, eu gosto de conversar, sabe? Eu estou gostando de conversar sobre inteligência artificial. O mundo vai acabar em 2030, né? Com a inteligência. Vai ligar a superinteligência, Deus me livre. O que vai virar isso aqui? Então eu gosto de conversar sobre, sabe, outras coisas. E é muito bom poder conversar sobre outras coisas. E são poucos pastores simples. Vocês devem saber disso, amado. Minha esposa falou, gente, como eles são simples. E a igreja é reflexo dos pastores, né? Tem igreja no Brasil que eu já sei que eu vou lá só para pregar, porque, nossa, é muito difícil, gente.
É muito difícil. Vocês sabem, você já me ouviu falar, eu evito ficar hospedado na casa das pessoas, porque eu tenho que administrar 2 eventos, o seminário e a crise que está lá na casa de quem eu estou lá. Porque a maioria dos pastores só me coloca para ficar hospedado nos irmãos que estão em crise no casamento. Aí eu tenho que administrar 2 eventos, o seminário e a crise na casa que eu estou hospedado. E cada resposta que eu dou é um seminário, entendeu? Escute. Você e sua família é o rebanho mais importante da sua vida. Amém? Você e sua família é o rebanho mais importante da sua vida. Então, como igreja, nós temos que desenvolver agendas que não sejam demandas. Vocês têm um privilégio fantástico, que é uma estrutura de sítio dentro da cidade, onde vocês podem fazer comunhão, onde vocês podem estar juntos, sem necessariamente ter que resolver. Lá na minha denominação, na minha igreja, nós temos muitas demandas, nós temos muitas agendas de relacionamento. Isso aqui que eu estou ensinando para vocês, amado, não é um ensino que faz parte das minhas convicções. Isso aqui é um ensino que faz parte da maneira como nós somos como igreja. Eu estou compartilhando aqui uma realidade da nossa convicção de vida ministerial. A igreja que eu faço parte, a Sal da Terra, nós entendemos que o relacionamento é mais importante que a demanda. Então, às vezes não, a gente sempre tem uma reunião, um tempo, da gente só estar junto. E aí, de vez em quando, alguém assim chega e fala, vem cá, mas qual que é a pauta da agenda? Eu falei, o relacionamento. A pauta da agenda é a gente estar junto. A pauta da agenda é a gente comer junto, a pauta da agenda é a gente fazer churrasco, a pauta da agenda é a gente conversar. E aí, uma vez eu falei isso, dá uma olhada aqui. Tá vendo aquela mesa ali, que é o pessoal conversando? É o aponto. Tá vendo que eles estão comendo, conversando? Naquela mesa ali, uma igreja se resolve. Naquela outra mesa ali, ó, que você está vendo o pessoal conversando, vai passar o dia todo junto. Você não tem noção do tanto de problema que é resolvido, só nesse dia aqui. Sem esse peso da pauta a ser discutida. A gente tem pauta? Tanto é que, assim, eu fiz parte 7 anos do presbitério. E minha esposa sempre falou, porque o presbitério nosso lá é a maneira como a gente entende. Não estou dizendo que a gente é o certo. Então, o governo da nossa igreja, da minha denominação, é um governo masculino. Os ministérios de mulheres, as mulheres exercem ministério na igreja. Líderes, tem pastoras, tem diaconisa, tem pastores que lideram. Minha esposa liderou um grupo de mulheres, lá de 200 mulheres, durante 7 anos. Um projeto chamado Projeto Abraço. Um discipulado de muitos projetos. Mas o governo da igreja, a igreja é liderada por uma liderança masculina. Os pastores e presbíteros que lideram eu fiz parte desse presbitério durante 7 anos. E minha esposa falava assim, ó, e eu falava também dela, as nossas reuniões não tem hora para acabar. Que a gente começa geralmente 7 horas. Só que a gente fica 7, 8, 9, 10. Dá 10 horas a gente só está ali, conversando, falando, compartilhando, falando dos que está vivendo em casa. Quando é uns 10 horas, aí alguém fala assim, vamos discutir a pauta da reunião? Então todas as reuniões de presbitério a gente termina 00:30, 1h. Todas as reuniões de presbitério. Porque a gente não está ali pela pauta, a gente está ali pela relação. A gente está ali pelos relacionamentos. Então, isso é cuidar de nós mesmos. Então, se você perguntar para mim o que eu entendo por igreja, o que eu entendo por igreja, eu não acredito que ministério de liderança tem como base os dons. Então, você
é um contador, um tesoureiro, você é uma diaconisa, você administra bem, você lidera o louvor. E aí cada um, nos seus 12 talentos, a gente reúne, porque você tem um talento, você tem um dom, você tem uma habilidade, a gente reúne para formar uma liderança. Liderança, segundo Jesus, não é isso. Jesus não chamou Judas porque ele era tesoureiro. Jesus não chamou o discípulo tal porque ele era tal coisa. E quando ele chamou alguém que tinha uma habilidade de pescar, ele ressignificou a habilidade dele. Porque até agora você pegou peixe. Agora você vai trabalhar com gente. Ele trouxe para a relação. Então eu não acredito que igreja é um lugar onde nós estamos reunindo líderes com talentos para a gente conduzir uma igreja. Não é isso. Porque se eu me uno com o Rodrigo, pastor Rodrigo, porque a gente tem talento, e ela também tem talento, e nós três aqui vamos abrir uma igreja por conta dos nossos talentos, nós já estamos fadados a qualquer momento romper essa igreja. Eu montar minha igreja, eu vou pegar o meu talento, e você pega o seu talento, você vai cuidar da sua igreja. Então, igreja, liderança, não tem vida de igreja, de líderes, por conta dos talentos, mas por conta da amizade. Eu lembro um amigo meu chegou para mim e recebeu uma proposta de ser pastor de uma grande igreja, de ser um dos pastores, co-pastor lá de uma grande igreja. Eu falei, você está indo para essa igreja por um convite, por conta de uma demanda? Eu acho que isso não pode dar certo na sua vida. Eu falei, meu amigo, sirva uma igreja onde você é amigo do pastor. Pastor, vamos fazer o seguinte, você me chamou para estar contigo, então no momento eu não quero ser líder aqui. No momento eu só quero fundamentar a nossa amizade. Vamos transformar isso aqui numa amizade. Então ministério é pretexto para amigo estar junto. Você poderia repetir isso? Ministério é pretexto para amigo estar junto. Agora você está entendendo por que Jesus falou lá em João quanto? Não vos chamo mais amigo. Porque, na verdade, você sabia que até a relação de irmão nos acomoda? Você, quando tem um irmão, seu irmão, que é pro seu irmão se acomoda, sim ou não? Mas o que há de mais valor num relacionamento? Ser irmão ou ser amigo? Por isso que há amigos mais chegados do que... Porque o irmão nos acomoda. A amizade é nutrida, é estimulada. Então, igreja, liderança, não era um lugar para a gente simplesmente estar se reunindo para demanda. Como é que a gente vai resolver isso? Não, meu irmão, nós estamos aqui pela amizade. Nós somos amigos. E porque a gente é amigo, a gente vai discordar. Então, eu, por exemplo, sou calvinista. Desculpe o escândalo. Eu, por exemplo, creio que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu, por exemplo, acredito que... Não, usei esses dois termos aqui. Sou calvinista, mas não sou xiita, tá? Não sou calvinista xiita. Acredito que Deus me escolheu, não foi ele, não foi eu que escolhi ele. E se eu sentar com o Rodrigo para a gente tentar resolver essa demanda, você é calvinista ou arminiano? Então tem um arminiano e um calvinista. Vamos conversar sobre isso? Vamos conversar. Mas se no final a gente não concordar, pelo menos a gente concorda uma coisa, ok? Nós somos amigos. Pronto, irmão. Deus me livre de discutir isso com um inimigo. Então, uma vez eu estava na África,
Eu estava conversando com o Lidercino, o líder lá da base da Jocum na África, falando lá que ele vai levar comida para umas aldeias muito miseráveis lá na África. E é muito difícil, porque tem que levar arma, porque no meio da estrada lá tem ladrões que vão, né? Ele conta que uma vez ele estava sem nenhuma arma e a caminhonete cheia de comida para levar para uma aldeia, lá uma tribo, eles falam um povo, né? E aí se chama gatunos, né? Os gatunos, os ladrões vieram, colocou todo mundo no chão com arma na cabeça, enquanto levava, e estava decidido a executar, e na mesma hora apareceu lá um barulho de um carro, eles pegaram os negócios e foram embora. Aí eu falei, cara, que dificuldade isso, né? Ele falou uma coisa para mim que eu nunca esqueci. Ele falou, Eurípides, em todos esses anos, esses quase 20, 30 anos que eu estou aqui em Angola, deixa eu falar para você que a maior dificuldade da minha vida não foi a sensação de que a gente pode ser assaltado, não foi a sensação de que esse espaço aqui pode ser tomado pelo governo qualquer hora, porque lá em Angola, não sei se você sabe, não é igual aqui no Brasil que você compra um lote e é seu. Não, lá você ganha uma permissão de construir no espaço que é do governo. Todo o território de Angola é do governo. Você apenas tem um documento que permite você construir naquele lugar que é do governo. Mas se o governo olhar para aquele espaço lá e falar assim, eu quero fazer um aeroporto aqui, acabou. Tanto é que a base da Jocum é uma antiga usina de açúcar. Parece aqueles espaços de filme Um Vento Levou, aquelas árvores, uma do lado da outra, é belíssimo. Eles falam assim, a gente ora para nunca uma autoridade do governo vir aqui na Jocum. Porque se eles veem isso aqui, eles vão querer transformar num resort. Que o espaço é muito bonito, as árvores centenárias lá. E um líder falou uma coisa para mim, o líder Cine, falou assim, nossa maior dificuldade não é essa sensação. A minha maior dificuldade da vida ministerial não foi a sensação de que qualquer hora um ladrão pode entrar aqui e o governo pode tomar esse lugar. Foi os amigos que a gente perdeu pelo caminho. As inimizades de liderança. Sabe, irmãos, as nossas maiores derrotas na vida é não transformar as nossas lideranças em amizades. Essa pessoa que está aqui do seu lado, trabalhando nessa igreja, não é um membro apenas da igreja Batista Betel. Nós estamos aqui porque a gente é amigo. E porque a gente é amigo, a gente não está procurando outra igreja. A gente não está tentando achar qual é a melhor igreja, mais church, mais parede preta, mais telão de LED. Não, a gente está aqui junto. E se a gente é amigo, a gente vai estar, talvez, convença em pintar a igreja de preto. Mas se não pintar, está tudo bem, a gente é amigo. A gente é amigo, a gente vai colocar aqui um telão, mas se não for telão, fica mesmo no data show e a gente é amigo. Amizade. Isso é cuidar dos nossos relacionamentos, que é o amigo que preocupa um com o outro. Sim ou não? Então, de tudo que eu falei aqui de cuidado, de cuidar de si mesmo, eu acho que é muito bom ter um amigo. Amigo é um presente que Deus deu na nossa vida. E como eu disse para você, um dos grandes problemas na vida pastoral não é ter amigo. Amigo que se importa com a gente. Amigo que se importa com a nossa família, com o cuidado que a gente tem um com o outro. E não líder, porque o líder troca, amém? Liderança você troca de líder, você troca de função, uma amizade não. Nós estamos aqui pela amizade. Nós somos amigos. Então como é que a gente cuida de nós mesmos? Como é que a gente cuida de nós mesmos? Primeiro, aprenda a estabelecer prioridade na sua vida. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tenha seu casamento como prioridade na sua vida. Tenha a sua família como prioridade na sua vida. Amém? Segunda coisa, tenha uma liderança, exerça uma liderança baseada em amizade. A minha igreja é a pior igreja
do mundo, chama Igreja Sal da Terra. Vocês conhecem meu pastor, né? Quem conhece meu pastor aqui? O Paulo Borges, um que era gordo, agora ficou magro. Paulo Borges, tá quase morrendo. Aí começou a cuidar dele agora. Né? Paulo Borges, não é o Paulo Júnior, que é brabo, não. É um menos brabo, entendeu? O Paulo Júnior. E a minha igreja, a gente tem muito essa questão da amizade, né? De uma liderança baseada em amizade. Só que a minha igreja é a pior igreja, é o pior estilo de igreja para abrir no mundo. Porque a minha liderança fala o seguinte: você quer abrir uma igreja Sal da Terra lá em Curitiba? Procura seus amigos. E vai comer com eles, vai na casa deles. E a partir dessa amizade que você estabelece com essas pessoas, uma igreja nasce. A base da igreja é a amizade. E como amigos, nós aprendemos a cuidar uns dos outros. Então, assim, eu vou falar uma coisa aqui que parece ser filosófico, parece ser até utópico. Mas até para trair alguém, tem que trair o amigo. Porque Deus me livre de trair o inimigo. Então, quando a gente está junto, a gente tinha que olhar um para o outro e falar assim: fala uma coisa para você. Se você tiver que trair alguém, trai eu. Se eu sou seu amigo, eu vou saber te perdoar. Mas Deus me livre de trair o inimigo, ele vai te matar. Então aqui, você tem uma relação de amizades com os líderes aqui? Quem aqui entre vocês, não precisa levantar a mão, tem nessa igreja, como princípio de liderança, amizade? São seus amigos. E qual amigo, muitas vezes, a gente se perdeu no caminho? Muitas das vezes, os amigos que vão embora, amado, é porque eles se viam apenas como líderes, servos. Não, isso fala para você. Você não está aqui por conta do serviço. Você está aqui por conta da amizade. Ah, mas eu não concordo com o que você fala. Pronto, pelo menos com a amizade a gente concorda. E a gente vai tentando. Amigo não é assim, irmão? A gente vai lá, fica bravo com ele, brabo, mas quem aqui tem uma amiga que você vive brigando? Quem tem amiga aqui? Mas qual que é o momento mais feliz dessa amizade? Quando vocês param de brigar e falam: não, a gente é amigo mesmo, a amizade que salva. Sim ou não? Entendeu? Então nós vamos atrás dos nossos amigos, que a gente perdeu no caminho. Amigo, eu estou te ligando. Para que não pensa meu amigo? Exemplo, o pastor Paulo Júnior é canseira. O Paulo, ele te encontra, ele fica assim, uns 10 anos sem te ver. Ele nunca vai cobrar de você porque você não está na igreja. Eu já vi ele fazer isso com várias pessoas. Ele só olha para você e fala: cara, que saudade de você, amigo. Quanto tempo a gente está junto, saudade de você. Ele não está preocupado se não vai na igreja. É amizade. Entende? É muito desafiador você caminhar com pessoas a partir da amizade e não da demanda. Ora, e aí o mesmo Paulo que fala isso lá em 1 Timóteo 4,16, fala também lá em 1 Timóteo 5,8. Ora, se alguém não tem cuidado com os seus, e principalmente da sua casa, negou a fé, é pior que um descrente. E Paulo está falando, amado, que quem não cuida primeiramente de si mesmo é pior do que um incrédulo. Pior do que um incrédulo. Pior do que um incrédulo. Eu, na verdade, eu vi assim, eu não trouxe nenhuma revelação, entendeu? Eu queria trazer essa palavra simples para vocês aqui. Simples. Eu busquei de Deus uma palavra assim para a gente chegar assim, sabe? Nossa, Deus, nunca ouvi isso, nível assim, hard. Não, eu vim cá falando só isso para vocês. Vamos estabelecer nessa igreja que aqui a gente está pela amizade. Amém? Somos irmãos em Cristo, somos, mas nós somos amigos.
E como amigo a gente vai discordar, mas no final a amizade vai falar mais alto. Como amigo a gente vai pensar diferente, mas a amizade vai falar mais alto. E como amigo a gente vai até atrás de uns que não quer mais andar com a gente, mas a gente fala assim, fala com você. Você não está lá mais com a gente, mas eu descobri que eu sou seu amigo. Acabou. Vamos tomar um café junto? Amado, por favor, amado. A gente só caminha com as pessoas porque está na nossa igreja. Onde estava a amizade? Não, deixa eu te falar uma coisa para você. Eu não estou te chamando para a minha igreja. Eu estou chamando para você ser meu amigo. E aí, na amizade, você vai tomar suas decisões. Mas você é meu amigo, eu estou com saudade da nossa amizade. Quem está com saudade de alguns amigos aqui que era dessa igreja aqui? Quem está com saudade? Então você vai ligar para ele amanhã. Amigo, vamos tomar um café juntos? Não é. Deixa eu te falar uma coisa. Amigos não fazem reunião. Amigos se encontram. Então a igreja não é lugar de reunião. Igreja é lugar de encontro. Lá na sua família, quando você marca uma reunião é para fazer o quê? Ó, pessoal do grupo aqui, a gente está precisando de reunir família. Não tem problema. Sim ou não? Reunião é para resolver problemas, sim ou não? É quando a gente quer desfrutar do relacionamento, da relação, a gente se encontra. Então, igreja é lugar de encontro. Então, quais são as duas palavras que eu quero trazer para vocês aqui? Primeiro, cuida de você mesmo. Amém? Cuida da sua saúde, cuida da sua família, cuida de ti mesmo. Segunda coisa, cuida das amizades. Amém? Vamos cuidar dos nossos relacionamentos. Então agora você vai levantar do seu banco. Você vai dar um abraço ao seu amigo. Sai do seu lugar, vai lá dar um abraço ao seu amigo. Vai lá. Chegou aí. Certo. Só vocês. Is there any urge to offer to pay about it? Like, stop. But then, I'm inside John. Do you break the dynasty? Listen for yourself and to that. At us, angry listener. I did. So, everything. Yeah. And then, looking wide bit. I first could be. Anything. Alright. Yes. Yeah. Então, meu amigo. Amém. Você não pode almoçar, vai almoçar. Não, vamos comigo. Vai todo mundo, aqui de alma, vai assar, tá? E carne de porco. E Tá tipo mandioca. I search her say, yeah. E aí, volta lá que assim. Child. Nossa, Deus já não vem isso. Pensa, It's one of their first week. gente. Nossa igreja, nessa Hutter. In the city. 10. I saw. So there we go. Cedinho. Agora. nossa igreja é uma bênção. Higher. Nossa, pode perder bem salário, papo, bem férias. Nossa. Glória a Deus. Aleluia. That's your thing. Olha pro seu amigo aí. Olha pro seu amigo aí. Você está na frente do seu amigo. Olha aqui para mim, gente. Do jeito que você está aí, olha para mim. Olha pro seu amigo aí e fala assim, ó. Seu amigo. Fala, se você tiver de magoar alguém. Fala, se você tiver de magoar alguém, me magoe. Eu vou saber te perdoar. Que a gente é amigo. No, that's the way.
A nossa amizade não nasceu em boteco, não. Nasceu na igreja. How did there's the access? Okay, but Olha aqui para mim. Lord shoes. Então olha pro seu amigo aí e fala assim, amigo, o que você quer que eu ore por você? Orem uns pelos outros aí, amados. Pergunta pro seu amigo, o que você quer que eu ore por você? Oh, no. You say God can say like he said I'm sorry. God knows. This like you mean Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por esse presente que o Senhor nos deu, que é a amizade. Que esses líderes saiam daqui de hoje convictos que eles têm amigos. Sim. Eu não vim trazer uma palavra de revelação, mas eu queria simplesmente compartilhar um dos maiores tesouros da minha vida, que é a amizade. Pai, Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Eu queria dar um testemunho, Deus, nessa noite aqui, do que o Senhor tem feito na minha vida. Que muitas das vezes, eu não desisti. Foi por conta de um amigo, Deus. De um amigo. Deixa eu dar um testemunho para vocês aqui. Eu fui um dos líderes mais, depois do corte lá na base, eu fui um dos líderes de mais sucesso na base de Jocum. Eu implantei 9 ministérios na base. 9 ministérios. Eu formei praticamente hoje, lá na base, 40% dos líderes de Almirante Tamandaré foi eu que formei na minha liderança. Mas eu não me glorio nisso. Não é nisso que eu me glorio. O que eu mais me glorio é poder chegar um final de semana, um aniversário, uma data importante, e essas pessoas virem na minha casa e não me verem como antigos líderes dela, mas saber que eu sou um amigo delas. Eu não sei porque meu coração pesou muito esse final de semana aqui em relação a uma pessoa. E eu até citei o nome dela sem perceber. Eu falei, Deus, por que eu chamei esse irmão desse nome? Sendo que eu sei o nome dele. E depois eu orei a Deus. Falei, Deus, será que não é um amigo que ficou para trás aí? Sabe? Vocês sabem o que eu estou falando. Então, assim, a maior herança da nossa vida ministerial, amados, são os amigos. E nós temos que olhar para a nossa caminhada, não como membros de igreja, sabe? Mas como amizade. Amigos que a gente fez na caminhada. E eu não tenho momento mais precioso que eu sinto quando eu estou na minha casa, no meu aniversário de casamento, nos meus 52 anos, nos meus 53 anos ali, e tudo que eu quero, eu quero os meus amigos, E às vezes a gente senta assim, e eles reúnem assim, são mais ou menos uns 30. E aí hoje, alguns, desculpe falar isso aqui, tá? Tem criança aqui, uns foram para a vida ou casou com homem com homem, casou mulher com mulher. Aí não vão lá, eu fico com vontade que eles vão lá em casa, entendeu? Aí eu falo, deixa esse marido seu lá e vem para cá ficar comigo aqui. O marido eu nem conheço, entendeu? Uns morreram, uns já morreram. Dois morreram, que por sinal os que eu tinha mais amizade, entendeu? Eu até brinco com eles assim, quando eu chegar lá no céu assim, eu vou dar um abraço em Jesus, sabe? Mas eu vou dar uma levantada assim no pé, assim, deixa eu dar um abraço meu amigo que veio na frente, entendeu?
E eu sei que esses amigos partiram, foram para a glória, sabe? Morreram no Covid. Gente que eu amo demais, e todas as vezes que a gente reúne é para falar deles. Podia estar lá, eles podiam estar com a gente, né? E é muito bom eu olhar para aquele grupo assim, celebrar a amizade. Viraram amigos, são amigos. E aí eles falam da minha liderança, que eu fiz errado lá. E eles falam da minha amizade, isso é feio. Eu falei assim, que eu fiz isso com você. Tem uma lá que ela tinha uma dificuldade muito forte assim, no feminino dela, né? E eu lembro que um dia eu fiz um batismo de brinco nela. Brinco, passei batom nela. Fiz roupa nela, de saia, entendeu? E ela fala, eu sofri demais na sua mão. Assim, meu amor. Hoje nós somos grandes amigos. Amém? Que a gente celebre a amizade. E que a gente cuide um dos outros como amigos. Amém? Deus abençoe. E se você é meu amigo, compra o livro lá, tá? Deus abençoe. Dá uma salva de palmas para Jesus. Poderia sentar.